Olá, você acompanha agora o programa Diálogo Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o acesso à internet no Brasil e a polêmica proposta que limita o consumo de dados da banda larga fixa. Quem está aqui no nosso estúdio para falar sobre esse assunto é o Demi Getsko, presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, que implementa os projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O comitê tem a missão de coordenar e integrar as iniciativas e os serviços da internet no país. E o Demi foi o primeiro brasileiro a entrar para o Hall da Fama da Internet. Boa noite, Demi. É um prazer tê-lo conosco aqui. Você que acompanhou a primeira conexão de internet do país, é isso mesmo? Eu estava na FAPESP, que é a Fundação para a Pesquisa, na época do começo das redes acadêmicas. Isso, evidentemente, é uma iniciativa que envolve uma grande equipe de acadêmicos. E eu estava, na verdade, nessa altura, no lugar certo, na hora certa, fazendo conexões na FAPESP. E em 89, nós registramos o Ponto BR, que foi fundamental para criar todos os nomes de domínio debaixo do BR, que é o que alimenta aí o NIC BR. E em 91, os primeiros pacotinhos de internet vieram para o Brasil pela linha da FAPESP, que estava ligada a um laboratório em Chicago chamado Fermilab. Maravilha, a gente vai falar mais sobre isso. Para entrar no tema da entrevista, nós vamos ver agora uma matéria sobre a discussão recente envolvendo uma proposta que permite às operadoras estabelecerem limites à internet fixa. As operadoras de internet no Brasil estão proibidas pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, de limitar o uso da banda larga fixa no país. Mas no começo de novembro do ano passado, a própria agência abriu consulta pública para que usuários e especialistas se manifestem sobre a eventual restrição. As dúvidas se as operadoras vão ou não poder cobrar mais dos usuários que usarem maior volume de dados na rede cresceram quando o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, anunciou que a internet ilimitada na banda larga fixa ia ter fim. No dia seguinte à declaração do ministro, o presidente da Anatel, Juarez Quadros, disse que Kassab cometeu um equívoco. Segundo Quadros, a Anatel não tem planos de retomar as discussões sobre o assunto. O próprio ministro também corrigiu a declaração anterior, negando a intenção de mudar o modelo em vigor no país. O esclarecimento não foi suficiente para acalmar os ânimos, até porque o tema está aberto a consultas no portal da Anatel. A reação nas redes sociais foi tão grande que a hashtag Não ao Limite de Internet chegou a ser um dos tópicos mais comentados no Twitter em todo o planeta. O debate, portanto, está longe de chegar ao fim. O Anonymous, grupo mundial de hackers que propaga a defesa da liberdade na internet, mandou um recado às autoridades brasileiras: não se atrevam. E para demonstrar poder de fogo e capacidade de cumprir a ameaça, divulgou, em página que mantém no Facebook, informações pessoais do ministro Gilberto Kassab. É uma questão polêmica, mas para começar, vamos tentar explicar para o nosso telespectador, Demi, o que significa isso? O que a gente tem hoje e o que a gente teria se fosse feita essa mudança? Bom, quando a internet começou a trabalhar no Brasil e mesmo no mundo, as companhias de telecomunicação eles não estavam envolvidas diretamente na rede. Eles forneciam os dutos e nós montávamos a rede. A RNP, por exemplo, a Rede Nacional de Pesquisa, foi montada assim, alugavam-se os canais na Embratel e se passava internet, TCP/IP. O equivalente disso seria você alugar um monte de cano e passar água, óleo, vinho, o que você quiser. Quer dizer, o que você passa lá é problema seu, o que você está alugando é o cano. Da mesma forma que quando, por exemplo, uma matriz de uma filial querem se conectar, eles alugam uma conexão e se passa a nota fiscal ou lista de funcionários ou o que for, não interessa a quem está alugando a linha. Esse é o modelo de contratação de banda, né? O primeiro ponto que eu queria dizer é o seguinte: existe às vezes um jeito de falar dizendo internet ilimitada. Não, contratação por banda é um esquema bem limitado, que a banda limita bastante o que você consegue fazer, e nós sofríamos muito com a banda nos anos 90, bem no começo, que a banda era totalmente insuficiente, porque você gostaria de passar quando entrou a web, então, com a imagem. A banda não era larga, né? A banda não era nem um pouco larga, era bem estreita e a gente usava ela até o final. Com a entrada em cena das operadoras de telecomunicação, também no cenário de prover diretamente o usuário final do conteúdo, já não só do cano, mas também de levar a internet até ele, esse esquema mudou um pouco, mas continuava baseado em banda e até hoje, de alguma forma, continua baseado em banda. Mudou no quê? Mudou no fato que a banda agora
não é aquela banda fixa que você contratava definitiva de 99,9% do que você queria, mas algo que evidentemente tem uma influência estatística, né? Se eu me proponho a entregar 10 mega para todo mundo, talvez eu não consiga entregar 10 mega para todo mundo ao mesmo tempo. Mas a minha intenção é entregar 10 mega, então existe uma média, né? Isso é estabelecido em comunicações, em eletricidade, em linha de ônibus, em leito de hospital, todas essas estruturas que atendem ao público têm uma média de expectativa de uso e essa média é baseada, então, numa estatística. Da mesma forma que um restaurante de buffet cobra por cabeça e você pode comer uma azeitona ou 1 quilo de picanha, é o mesmo custo, porque a estatística vai regular isso. Então, o que eu não queria, na minha opinião pessoal, perder de forma alguma é esse modelo em que você contrata banda e recebe banda. A telefonia celular, quando passou a ser meio de acesso à internet, ela veio com uma visão diferente. Como na telefonia celular é difícil garantir a banda, você está num jogo de futebol, tem um monte de gente usando, está na sua casa, tem menos gente, você está no Réveillon na praia, está todo mundo usando. Então a banda na celular é muito mais difícil de ser garantida. Então o modelo que internacionalmente de alguma forma está sendo usado é um modelo de entregar uma quantidade e não uma velocidade. Esse modelo pode ser melhor ou pior para A ou B, mas eu acho que a coisa mais saudável para a população brasileira, para a internet, seria termos os dois modelos. Se você está na telefonia móvel e, portanto, usando a internet via telefone, você pode contratar um plano que te dá um número de gigabits ou megabits, o que for, bytes. Se você está na sua casa sentado lá, a sua casa não se mexe do lugar, é diferente da telefonia celular, não vai todo mundo assistir o jogo do Corinthians, não se junta todo mundo na mesma célula, as casas estão fixas na rua. Então existe uma estatística, mas é muito mais fácil atender a estatística e, portanto, seria muito mais fácil manter o esquema de você alugar uma banda e usá-la sem outro limite, já tem o limite da banda, sem outro limite além da própria banda. Então a minha posição seria ter os dois modelos. A gente vai dar depois uns exemplos práticos para as pessoas entenderem o que é que isso significa, mas antes, nós convidamos o presidente da Anatel para participar da entrevista. A assessoria de comunicação da agência chegou a confirmar a presença de Juarez Quadros, mas depois desmarcou a vinda dele ao nosso estúdio por conta de outros compromissos. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, recebeu a nossa equipe e falou sobre a posição do governo após a repercussão de suas declarações. Quando fui provocado recentemente, numa entrevista com o jornalista Fernando Rodrigues, competente jornalista, em relação ao tema, é evidente que eu falei a verdade, que existia no governo essa discussão dentro da Anatel e que tinha uma expectativa da conclusão desses estudos ainda esse ano. Pois bem, a simples menção a essa questão, a essa discussão, a esse estudo, trouxe uma mobilização muito grande e mostrou a todos nós brasileiros que nem a discussão a sociedade quer. Portanto, se isso é majoritário, se o Congresso pensa dessa maneira, até porque tive a oportunidade de ser acessado por dezenas de parlamentares, deputados federais, senadores, que colocaram a sua posição frontalmente contrária a essa discussão e à limitação. O governo ratifica a sua posição, enfatiza que é contra a limitação e que não vai levar essa discussão adiante, nem a discussão. Fica claro que a sociedade brasileira interpreta essa discussão ou a implantação da limitação como uma exclusão social. Internet é cidadania, porque o cidadão que não tem acesso à internet, ele está em condição de desigualdade com os outros cidadãos. Mas a Anatel mantém a consulta pública sobre a franquia de dados na banda larga fixa. Se você quiser opinar sobre o assunto e contribuir para o debate, pode entrar no site da agência. A consulta vai até 30 de abril. Bom, a gente acompanhou a opinião do ministro, que tinha manifestado uma opinião, depois afirmou que cometeu um equívoco. Como é que você vê a posição do governo em relação a essa questão da banda larga fixa dele?
Eu acho que essa declaração dele foi muito boa, no sentido de que esse é um serviço que a sociedade necessita dele e que se nós pudermos mantê-lo da forma mais aberta e democrática e acessível possível, melhor. Obviamente, essa é uma sociedade que as iniciativas têm que gerar retorno, tem que ter lucro, ninguém está querendo que nada seja doado para ninguém, mas que os argumentos estejam no plano da racionalidade e que as coisas sejam tratadas estatística e matematicamente de uma forma honesta. Se o governo afirmou que não pretende mudar o modelo que temos hoje, o que essa consulta pública da Anatel poderia garantir? O que poderia sair a partir dessa consulta? Bom, eu acho que esse é um tema complicado, porque, na minha opinião, esse é um tema transversal, não diz respeito à Anatel diretamente. Por quê? Porque a Anatel cuida de telecomunicações e esse é um caso em que nós estamos tratando de limite de dados transmitidos e os dados não são gerados pelas operadoras. As operadoras apenas os carregam, né? Não há um custo diretamente ligado aos dados que você recebe, exceto pelo fato de que as operadoras eventualmente têm que buscar esses dados fora da área do sistema delas e isso pode gerar um custo que é razoavelmente proporcional ao aumento de uso. Porém, isto não é mais o que acontece devido à tecnologia. A tecnologia faz com que os conteúdos mais acessados venham para perto da cabeça das operadoras, para perto do centro da distribuição. Então, se você está assistindo, por exemplo, filmes na sua casa, muito provavelmente esses filmes são transmitidos de dentro do próprio sistema da operadora e não de algum lugar nos Estados Unidos ou na Europa, como era no começo da internet. Então, no começo da internet, é razoável se imaginar que os custos crescessem com um acesso maior internacional, que você tenha que aumentar os canais para o mundo. À medida que você teve multimídia, vídeos, imagens, filmes, seria uma bobagem, né? Você continuar acessando isso remotamente. Custaria muito caro, seria muito ruim, teria um atraso pavoroso e tudo mais. Então, naturalmente, essas coisas convergem para perto do seu consumidor. Da mesma forma que numa cidade grande aparecem shoppings, você não vai comprar quitanda, sapataria e tal, isso se concentra num lugar, a internet também faz isso automaticamente. Quer dizer, boa parte dos grandes geradores de conteúdo vieram para perto dos seus consumidores e esse custo deixa de ser proporcional ao uso. As operadoras alegam que hoje em dia as pessoas têm mais acesso a serviços como de streaming, por exemplo. A gente tem Netflix, a gente tem o YouTube, né, que as pessoas acessam bastante para assistir diversos conteúdos e que isso pesa, né, para as operadoras, porque elas acabam tendo que fornecer uma quantidade muito maior para alguns e outros que acessam muito pouco pagam para aqueles alguns que acessam muito. Como é que você vê esse argumento? Ele é válido? Então, primeiro, eu acho que a estrutura deve ter sido instalada para prever um uso médio geral de todo mundo. Como eu falei, a estrutura não aguenta todo mundo no pico. Mas uma estrutura honestamente montada aguenta a média, que pode ser, sei lá, 60%, 80%, 10% do que foi colocado como pico o tempo todo. Então a estrutura, teoricamente, aguenta. A parte do conteúdo, como você falou, YouTube, vídeos e tal. Se isso fosse como era no começo da internet, que você tivesse que buscar isso lá fora, você teria um custo de canal internacional que subiria com o uso. Quanto mais uso, mais você paga, porque tem que buscar isso lá fora. Mas se a analogia for como, por exemplo, TV a cabo. Na TV a cabo você assiste filmes e você não vai buscar os filmes em algum lugar lá fora. Os filmes que a TV a cabo te passa estão na central de distribuição da própria operadora de TV a cabo. Então, no modelo de TV a cabo, você paga a sua conexão e não paga por filme, porque o filme não está encarecendo desmedidamente o trabalho da operadora, visto que ela tem todos os filmes no armário dela. É simplesmente escolher um ou outro ou não passar nenhum. Quer dizer, os canos estão lá, estão ociosos ou carregando filmes que não vieram de algum lugar remoto. Na internet, certamente a internet não é uma TV a cabo, mas algumas aplicações da internet podem levar a situações mais próximas dessas do que era originalmente. Originalmente, tudo que você queria na internet estava fora da sua região. Você tem que buscar em um lugar do mundo. Hoje, principalmente em entretenimento, 90% do que você quer já está lá dentro. Então, a proporção não é mais a que era. Então certamente, quer dizer, tem um custo existe um custo fixo, mas não existe um custo variável. Existe um custo variável que não é proporcional ao aumento de consumo. Na verdade, se você quiser olhar com detalhe, talvez um aumento de consumo e entretenimento barateie os custos de trazer conteúdo. Porque se antes você tinha que trazer um monte de conteúdo de fora, agora esse conteúdo está morando perto da sua casa. Numa eventual mudança, né? Se houvesse realmente essa limitação nos dados da banda larga fixa, o que isso ia significar em termos práticos? Se a pessoa fosse, por exemplo, num restaurante, tentar acessar o Wi-Fi de um restaurante,
ela já não teria isso mais gratuitamente? Ela não conseguiria assistir o streaming, o Netflix, com a mesma qualidade que ela consegue? Em termos práticos, o que significaria essa limitação? Então, primeiro, como eu falei, há uma limitação. Quer dizer, mesmo sem a franquia, que nós achamos que não é bem-vinda, como o próprio ministro falou, existe uma limitação óbvia. Quer dizer, quando você tem um Wi-Fi no restaurante, o que ele te fornece é o que ele contratou da operadora. Ele não te oferece mais do que aquilo. Se tiver todo mundo no restaurante assistindo alguma coisa, provavelmente você vai ter uma rede não ideal e você vai ter uma porção de limitações. Agora, se além disso você somar o fato que batendo no teto o Wi-Fi é desligado ou o restaurante passa a ser cobrado mais, certamente ele vai desestimular a oferta dele de Wi-Fi gratuito, porque ele não sabe mais qual é a conta dele. Ele contratou uma linha de 10 mega e está satisfeito com aquilo. Agora, se de repente aquilo aumenta de custo sem que ele possa controlar, devido ao fato dos seus usuários estar usando mais ou menos, é um desestímulo ao ponto de acesso gratuito, como existe hoje em diversos estabelecimentos. Isso também vai piorar bastante a acessibilidade da internet pelo usuário móvel, porque em geral quando ele está parado no restaurante, ele tenta não usar a telefonia móvel, que é mais cara e mais delicada, e tenta usar o Wi-Fi do próprio restaurante que está disponível. Ou seja, quem usa mais, quem tem esse consumo maior, teria que pagar muito mais. Se fosse implementada esse tipo de cobrança proporcional, vários negócios que disponibilizam um Wi-Fi gratuito para a sua clientela, provavelmente teriam que ser revistos. E provavelmente o pessoal diria, olha, não dá mais, porque agora eu não sei quanto você vai usar e a minha cobrança não é aquela que eu previ. Eu previ pagar X por mês para manter esse negócio ligado. Mas esse X por mês não é mais garantido, que se vocês usarem mais do que isso, minha conta sobe. Então, é a mesma coisa que você dizer, eu aluguei um carro com quilometragem livre. Eu posso andar o que eu quiser. Bom, alguns não andam nada, outros andam muito. Se você disser, não, a quilometragem não é livre, é por quilometragem, é outro modelo. Aí eu vou pensar melhor. Se eu quiser alugar o carro para ir longe, talvez eu não alugue, eu prefiro pegar um ônibus. Se eu quiser pegar o carro só para ter mobilidade na cidade, pode ser mais barato. Então, se você mudou o modelo, você mudou a forma do usuário se posicionar em relação à internet. E isso muda a facilidade que ele tem de acessar conteúdos, a facilidade que ele tem de se comunicar e de se instruir. Então, isso é ruim. Nós recebemos pela internet o depoimento da Bia Barbosa, que é coordenadora do coletivo Intervozes, uma organização que trabalha pelo direito à comunicação. Para nós, essa tentativa de limitar a franquia de dados na internet fixa hoje no Brasil, além de violar nossa legislação, principalmente o Marco Civil da Internet, que prevê o acesso à rede como um serviço fundamental e um direito de cada cidadão e cidadã, vai trazer consequências para outros direitos, principalmente em relação à liberdade de expressão e ao direito à comunicação. A gente sabe como que hoje a internet é um espaço central, não só para acessar a informação e ter acesso à cultura e ao próprio entretenimento, mas também é um espaço fundamental para o exercício da participação política, da organização social, da formação da opinião pública, da disputa de ideias na sociedade. E o mais sério, vai limitar o exercício da liberdade de expressão de uma parcela da população que já é totalmente excluída do debate público, que é a população mais pobre do país. Porque a gente não pode achar que com uma limitação da franquia de dados da internet fixa, quem disponibiliza acesso gratuito e abre a sua internet para o acesso de outros via Wi-Fi gratuitamente, vai deixar de fazer claramente. Então, aqueles que hoje já são excluídos digitalmente, que já não conseguem pagar o acesso à rede, porque o acesso à internet no Brasil é muito caro, ainda vai perder esses pontos de conexão. Então, a gente vai ter uma violação do direito à comunicação e uma ampliação dessa exclusão digital de uma parcela significativa da nossa população. Então, a gente entra nesse debate sobre a democratização da internet no país, né? Você concorda com a Bia de que essa mudança promoveria uma exclusão digital? Ela certamente dificulta a inclusão. Por exemplo, praças abertas públicas, onde a prefeitura, por exemplo, se esforça para colocar um Wi-Fi para quem estiver na praça usar. Em vários lugares do mundo você tem isso, em vários lugares, em vários estabelecimentos provém isso. Eles incluíram no plano de negócios deles suportar aquilo lá. Esse é um custo definido e eles já incluíram no plano de contas. Se isso for um custo variável, se isso me introduzir um risco de negócio, provavelmente eu vou ter menos boa vontade de implementar. Isso é uma prefeitura que tem dificuldade de implementar um Wi-Fi
cuja conta não fosse conhecida a priori, como é que vai fazer o orçamento disso, etc. e tal. Então, eu acho que certamente isso muda um modelo numa região que nós não gostaríamos de ver mudado. Eu acho que não há por que mexer nisso, como falei, é um cálculo atuarial fácil, conhecido, não há dificuldades maiores e essa conflação do modelo fixo com o modelo móvel não é uma boa ideia. Agora a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho voltamos para continuar a conversa sobre o acesso à internet no Brasil. O Diálogo Brasil está de volta. O tema da entrevista de hoje é o acesso à internet e o limite da banda larga fixa. Demi, por que a internet brasileira é tão lenta, é tão atrasada em relação a outros países? Tecnicamente, falando da infraestrutura, o que precisa melhorar? Bom, eu não sei se veja, o problema do Brasil, o Brasil é um país gigantesco, né? Você não consegue comparar o Brasil com o que acontece em Singapura, que é uma cidade, ou na Coreia do Sul, que é menor que a maioria dos nossos estados, ou outros países europeus. Então, em primeiro lugar, nós temos uma dificuldade muito grande devido ao território e devido à falta de infraestrutura física de superfície. Por exemplo, a grande jogada da internet é cabo óptico. Cabo óptico é que fez a revolução na quantidade de bits por segundo que você recebe. Antes dos cabos ópticos, nós tínhamos micro-ondas ou satélite, por exemplo, tem lá grandes vantagens, porque chega em qualquer lugar, mas o satélite tem um atraso muito grande, é só subir e descer dá quase meio segundo. Certamente, se tiver pegar 2 satélites, então você não consegue nem jogar ou falar, não consegue fazer nada desse tipo. Então, para a internet, satélite é uma alternativa última, quer dizer, se você não tiver outra coisa, você usa satélite, mas não é uma alternativa que te dá o dinamismo que uma latência baixa que a internet a cabo daria. Então, eu diria que no Brasil, primeiro, nós temos que ter infraestrutura de cabo chegando em lugares distantes. Existem iniciativas de cabo passando por rio, como cabos submarinos, pode ter cabos fluviais, tá certo? Então, existem soluções desse tipo em andamento, mas o investimento é grande e certamente o retorno é mais lento, então talvez o governo tenha que intervir também e ajudar nessa parte, tem que ter parcela de contribuição de todo mundo para ligar o Brasil todo. Nas grandes cidades, você tem uma internet que, inclusive, pode ter fibra chegando na sua casa, você pode ter velocidades razoáveis ou boas, comparáveis com outras cidades do mundo. Então, o que acontece no Brasil é essa grande disparidade entre o que você tem nos grandes centros, onde, inclusive, você tem a opção de provedores. Você pode trocar 1 ou 2 ou 3 provedores. Nesses lugares remotos, se você tiver um, você tem que dar graças a Deus, porque não tem nenhum em geral. Então, existe tem que, na verdade, haver uma mistura de iniciativas de grandes provedores, de pequenos provedores médios que tentam atender regiões e do governo para a região onde não há retorno, para ver se conseguimos trazer todos os brasileiros para a internet. Mas a responsabilidade por esse investimento é só do governo? Nessas regiões remotas, você pode ter algum tipo de contrapartida, tendo algum tipo de acordo com operadoras, mas certamente elas per si não representam retorno. Então, não tem atrativo, digamos, financeiro para alguém que está na área comercial se lançar lá. Ele não teria retorno no investimento dele claramente em tempo curto. Mas ele pode ter alguma contrapartida de outro tipo. Isso é uma questão de política social, de telecomunicações, que o governo tem que tocar. Esse é o principal motivo da questão do fato de que nem todos os brasileiros têm acesso à internet no país, que a internet ainda não é universal no país. O principal motivo seria, então, a questão da infraestrutura? É a questão da infraestrutura. Você ainda tem acesso discado em vários lugares do país, porque não tem outra forma de chegar à internet sem ser discada. Isso daí que acontecia nos anos 90 aqui em São Paulo, em Brasília e no Rio. Em vários lugares ainda acontece isso. Quer dizer, nós temos um problema sério de infraestrutura pelo tamanho do país e pela dificuldade geográfica. Não estou minimizando isso, não é uma questão de simplesmente não ter ligado para aquilo. Mas eu diria que o impulso para chegar nessas regiões não é um impulso muito forte para a área comercial, porque não tem muito retorno. Então, essa é uma área em que o governo deveria, talvez, juntar esforços e fazer algum tipo de contrapartida. Existe um debate em discussão de mudanças na Lei Geral de Telecomunicações para mudar o perfil das operadoras de concessão de telefonia para autorização, o que permitiria que elas tivessem mais liberdade na política de preços e também o que garantiria que elas pudessem fazer mais investimento como contrapartida pela
recebimento dos bens da Telebrás que foram os bens que seriam reversíveis e deixariam de ser reversíveis, né? Ou seja, as operadoras passariam a ter posse daqueles bens. Esse é um projeto que ainda está em discussão e etc., mas você acredita que essa contrapartida de investimento que é prometida nesse contexto desse debate seria uma forma de amenizar essa falta, esse problema de infraestrutura? Bom, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: nós temos uma lei geral de telecomunicações muito avançada, na minha opinião, porque ela já reconhecia em 97, por exemplo, que a internet é um serviço de valor adicionado sobre telecomunicações com o qual não se confunde. Quer dizer, imaginar isso em 97 nem a ICANN, que é o órgão dos Estados Unidos depois que assumiu o IANA, estava funcionando, e nós já tínhamos uma lei de telecomunicações que, de alguma forma, contemplava a internet. Então, o primeiro ponto que eu diria é que a internet já está contemplada na lei geral anteriormente como algo disjunto das telecomunicações, e isso permitiu o crescimento rápido da internet no Brasil. Você nunca precisou de licença para trabalhar nessa área, não é comum telecomunicações. Ou seja, ela não é regulada. Ela não é regulada. Ou não deveria ser regulada. Não é regulada. Telecomunicações tem áreas que certamente têm que ser reguladas, não tem a menor dúvida. Por exemplo, você não pode botar uma rádio no espectro e colidir com outra rádio. O espectro é algo crítico, tem que ser regulado pelo governo. Certamente, passagem de cabo óptico por dentro de cidades, estados, por regiões, tem que ser algo regulado, porque você não tem direito àquilo. Você tem que negociar com o poder público, você passar coisas por dentro da propriedade de outrem ou do próprio estado. Então, tem bens que certamente têm que ser regulados. Por outro lado, também tem coisas que certamente vão ficando obsoletas com o tempo. Quer dizer, telefonia fixa, a parte de infraestrutura, eu acredito que continua sendo algo que tem que ser regulado, porque passa por estradas, por ruas, por espectro de frequência e tal, mas o fato de ser um telefone fixo em si, isso talvez já esteja caindo em desuso. Quer dizer, a obrigatoriedade de você ter um telefone fixo não é, talvez, crítica como era antigamente, mas a necessidade de você chegar naquela região continua crítica. Então, teria que haver uma distinção entre o que era a velha telefonia fixa e o que é a necessidade de infraestrutura, que, na minha opinião, continua um bem público e continua necessitando de regulação nesta área do que é comum. Nas outras áreas, menos regulação, melhor. Mas as operadoras utilizam essa mesma infraestrutura para levar a internet também, né? Sim. Então, nesse caso, esse investimento em infraestrutura, que seria uma contrapartida por uma mudança no caráter da operadora, para autorização e etc., seria positivo, poderia contribuir para... Na verdade, isso é uma discussão complexa, eu não vou entrar nesse detalhe, primeiro porque existem esses bens originais que vieram da época da licitação do sistema Telebrás e que vieram da privatização, como... Exatamente, uma espécie de dote da noiva, quer dizer, quando casou já veio com um dote específico, que foi aquele prédio, aquela... Então, isso foi dito, esse é o dote, mas isso é reversível, porque isso não tá... você não precisa cotar isso. Isso está entrando como um dado, você evidentemente... Ou seja, eles teriam que devolver para o governo. Essa era a ideia da licitação. Bens reversíveis, né? Eles receberiam a estrutura e depois devolveriam para o governo. Isso não envolve, evidentemente, se você cavou uma valeta e passou uma fibra óptica, isso foi você que fez, eu não estou discutindo. Claro que você teve concessão para fazer isso, mas talvez prédios, talvez... Eu não vou entrar nessa discussão, mas são coisas diversas. A infraestrutura que você criou para atender uma concessão pública e a estrutura que você ganhou na época da licitação. E agora, com esse projeto de lei que foi aprovado na comissão do Senado em caráter terminativo, mas que ainda precisa ser sancionado pelo presidente, esses bens ficariam com as operadoras, mas elas teriam que investir em infraestrutura para melhorar o acesso da banda larga no país. Bom, eu diria que elas têm que investir em infraestrutura de qualquer forma, quer dizer, independente dos bens serem reversíveis ou não, quer dizer, os bens não eram reversíveis, eram reversíveis originalmente. Acho que a inversão em infraestrutura é fundamental, porque a internet cresce e cá entre nós, invertendo o argumento, graças ao fato da internet crescer em banda, é que as operadoras têm condição, inclusive, de aplicar a infraestrutura, porque eles aumentam os planos, vendem para mais gente, quer dizer, essa é uma coisa que se autoalimenta, é uma espécie de círculo virtuoso. Quer dizer, você pede mais, isso é bom para a operadora, que te dá mais recursos, cobra mais também, e expande a internet como um todo. As operadoras alegam que o modelo de negócio que existe hoje não está sendo lucrativo, porque da forma como está, eles acabam oferecendo muito mais e recebendo menos, porque eles têm que cobrar um preço médio para todo mundo igual. Se houvesse uma mudança na internet, na banda larga fixa, para uma cobrança, uma limitação de dados, eles poderiam cobrar pouco de quem usa pouco e cobrar mais de quem usa mais. Nesse caso, você acredita que haveria mais clareza na conta do usuário, naquela conta que ele receberia, ou
Veja, eu não sei, essa parte da conta, eu não posso falar pelas contas de alguém que ele faz as contas e ele diz. Eu não acredito, primeiro, como hipótese, que eles não estejam recebendo o retorno pelo que eles investem, porque se escuta todo dia novas propagandas de mais velocidade, compre o plano X, 100 mega na sua casa, com fibra ou sem fibra. Quer dizer, certamente elas estão fazendo as contas e gerando modelos e propostas crescentes aproveitando-se da necessidade e da demanda que o usuário tem. Se isso gera mais ou menos, eu precisaria olhar as contas, mas eu não acredito que eles sejam suicidas a ponto de gerar novos planos que são cada vez mais deficitários. Eu acredito que precisaria ver as contas delas, duvido que isso seja deficitário. Ninguém num modelo capitalista gera um projeto que lhe dá prejuízo. Então, o meu medo é que isso seja mais uma espécie de mercado, marketing, do que realidade. Vou dar um exemplo bobo qualquer. Digamos que eu tenho uma cidade que eu atendo a 10 mega e todo mundo está feliz, recebe lá uma certa porcentagem disso, 5 mega, 2 mega, o tempo todo está razoável. Aí um competidor meu quer ganhar o mercado. Ele vem e anuncia o seguinte, eu tenho um plano, mesmo preço de 10 mega, só que eu te dou 100 mega. Daí você fala, opa, é melhor mudar, dar 100 mega pelo mesmo preço de 10 mega, eu vou pegar os 6 mega. Ah, mas acontece que eu te dou 100 mega, mas eu na verdade, tenho um problema de franquia e tal. Quer dizer, no final você vai ganhar um plano de 100 mega, cuja integral, quer dizer, cuja quantidade de dados que você recebe é igual ou menor que o de 10 mega. Então, na verdade, não é um plano de 100 mega, é um plano de 10 mega maquiado, vai aparecer um plano de 100 mega, né, por um tempo mais curto. Então, eu acho que nós estamos, na verdade, ouvindo discursos contra um modelo que me parece perfeitamente viável, querendo provar que ele não é viável porque tem gente que usa mais, tem gente que usa menos. É que nem você dizer que a aposentadoria não é viável porque tem gente que usa mais, tem gente que aposenta antes. É um processo que você tem que fazer por cálculo autorial. Você tem que ver qual é a média, né? Plano de saúde é assim também. O sujeito que tem 30 anos tem um determinado plano de saúde. Ele pode morrer em seguida, ele pode ficar muito doente ou não. Na média, ninguém vai checar antes, a priori, a sua família do tipo longeva, seu plano vai ser pior ou melhor. A gente vai discutir daqui a pouco um pouco mais sobre essa questão do que eles estão entregando e do que é prometido e etc. Mas antes a gente tem aqui a opinião do diretor do Instituto Beta para a Internet e Democracia, Paulo Rena. Vamos conferir. Se houvesse uma limitação na quantidade de dados também, a gente teria uma fragilização da segurança, inclusive, dos usuários, que deixariam de atualizar seus aplicativos, seus sistemas operacionais, mas também uma interferência na liberdade de escolha. Se você tivesse que escolher entre um vídeo de alta ou de baixa qualidade, você acabaria optando por um de baixa qualidade, porque isso não comprometeria a sua franquia de dados. E pior, a questão do envio de dados. Todo mundo é um produtor de dados, não só um consumidor. E, nesse sentido, as pessoas deixariam também de produzir vídeos, de enviar as suas fotos, o que é uma interferência direta não só na liberdade de acesso à informação, mas também na liberdade de expressão. Então, a gente pode pensar em diversos movimentos sociais que, por exemplo, ficariam sem poder veicular suas fotos, os vídeos de suas manifestações, em função de uma banda larga fixa limitada. A gente já conta com essa limitação nos telefones, né, na telefonia móvel, e impor essa limitação também na banda larga fixa seria um retrocesso muito prejudicial para o nosso acesso à internet no Brasil. Daí a opinião do Paulo Rena, que é diretor do Instituto Beta para a Internet e Democracia. Nós temos aqui também a opinião do Eduardo Tude, que é presidente da Teleco, uma empresa de consultoria na área de telecomunicações. Ele gravou para a gente um vídeo pelo celular. A possibilidade das operadoras comercializarem planos de banda larga fixa com cotas de dados vai acabar trazendo para o consumidor um benefício, porque a gente vai ter quem usa mais pagando mais e quem usa menos pagando menos. O que a gente vê hoje, isso é o que a gente vê hoje na conta de água, na conta de luz. Agora, essa transição ela tem que ser feita de modo adequado, de modo muito lenta, porque o usuário hoje não sabe quanto ele consome de banda larga fixa. Se a gente pega aí 80% dos usuários, eles têm um consumo melhor que 50 gigabytes. 90% tem menos de 100 gigabytes. Então, a maior parte das cotas que são discutidas estão aí nessa faixa de 80 a 100 gigabytes e não vão afetar menos de 10% dos usuários. Então, isso tem que ser planejado, tem que ser
preparado para que o usuário se acostume a medir o seu consumo e dessa forma ninguém seja prejudicado. Demis, você acha que o usuário, ele realmente não tem noção do quanto ele consome hoje no país? Não, ele tem certamente noção, e aí tem vários comentários sobre o que foi dito. Quer dizer, primeiro um comentário conceitual, né? Ninguém consome bytes nem bits porque essas coisas não são consumíveis. Você não tem uma caixa de bits usados que você joga do lado e tudo mais. E como eu falei, o conteúdo que as operadoras entregam não são gerados pelas operadoras, vem de algum lugar do mundo. O que eu queria aproveitar o comentário do Paulo Renan, tem um outro ponto de corte que eu acho muito grave aí, que está passando batido, que é o seguinte. Na hora que você começar a contabilizar o que você entrega e não o canal só que você está alugando, quer dizer, quando você muda do plano de banda para o plano de conteúdo, você tem que colocar um taxímetro lá que tem que começar a medir o que passa na linha do usuário. Quando você começa a medir o que passa, o primeiro questionamento é o seguinte, você está acompanhando o que passa, ou seja, já existe um risco na privacidade. Para medir o que passa, eu tenho que ver o que está passando. É uma coisa que dizer que se eu liguei a minha filial com a minha matriz em telefonia, em telecomunicações antigas, alguém está medindo aquilo e vendo as notas fiscais e os salários dos funcionários, quer dizer, talvez eu não queira isso, quer dizer, existe um risco primeiro em relação à privacidade. Alguém está vendo o que se passa e nós não precisaríamos estar fazendo isso hoje porque eu contratei um cano. Se eu quero passar água, óleo ou vinho, é problema meu, né? Primeiro ponto. Segundo ponto é que se eu passar a ter um metrônomo, eu certamente não vou querer pagar pela propaganda que alguém está mandando. Eu não vou querer pagar porque teve um ataque de negação de serviço e a banda entupiu porque tem uns caras... Minha câmera foi infectada e os meus vizinhos estão me atacando indevidamente. Quer dizer, tem uma cria uma porção de dificuldades que você não vai conseguir resolver imediatamente e vai dar uma porção de ações em todos os lugares na justiça e é um problema que nós não precisamos dele. E o último, que é para deixar o pessoal ainda mais assustado, existe uma longa discussão em neutralidade sobre se, por exemplo, zero rating é viável ou não. O que é o zero rating? O zero rating é algo que apareceu na franquia da telefonia celular, que diz o seguinte, olha, como você tem um direito a X bytes, os meus bytes você não vai pagar, porque eu tenho um plano que eu não vou te cobrar os bytes. Isso só acontece porque alguém está contando bytes. Se você não contar bytes, isso não acontece. Então, na internet fixa, tudo é zero rating, porque ninguém conta bytes para nada. Se você introduzir franquia lá, imediatamente vão aparecer os planos que o meu aplicativo garante que não gasta a sua franquia, use o não sei o quê, porque nesse caso você preserva os seus dados. E nós vamos ter uma enorme discussão de novo sobre neutralidade, sobre poder econômico, sobre quais são aqueles que vão fazer com que você não gaste nada e você não vai querer usar os outros que gastam. E com isso você vai ter uma nova deformação, mais ou menos na linha do que o Renan falou, mas num viés diferente, porque afeta também a neutralidade. Muitos analistas afirmam que se a internet é um serviço essencial, ela deveria ser como água e luz. Até foi citado aqui a questão. Ou seja, deveria ser medida pelo consumo. Você discorda, então, desse? Não é que eu discordo, é que ele não é igual a água e luz por um motivo muito simples. A água e luz, os geradores de luz e de água são remunerados por isso. E as estruturas, em geral, são mais ou menos custo fixo. Quer dizer, o fio que leva a luz até a sua casa, ele não custa mais ou menos se você está usando o chuveiro ou não. O que custa mais ou menos é Itaipu e o linhão que leva a luz de Itaipu até o distribuidor da sua região. Claro que o distribuidor tem que ser remunerado, cai em árvores, tem que trocar um transformador que pifou, etc. e tal, mas essa é uma estrutura que tem que ser planejada pelo número de habitantes, pelo consumo médio. Ela não é proporcional ao uso que você faz. Da mesma forma que a água, você também tem que pagar a captação da água, o transporte pelas adutoras e tal, mas dentro da cidade você tem que manter os canos não furados e cavar valetas, etc. e tal. Então nós estamos misturando dois modelos. Se o pessoal de conteúdo da internet, que somos todos nós, eu gero conteúdo, você gera, o Facebook gera, o Google gera, esse pessoal em geral gera conteúdo com outros modelos de negócio, que não é igual de Itaipu e da Sabesp, da geração de água. Então nós estamos misturando assuntos aí e o pessoal da distribuição está, digamos, lançando o argumento do consumo que teoricamente não é ligado diretamente a eles. O debate está bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais bate-papo sobre o acesso à internet no Brasil. O Diálogo Brasil está de volta e nós temos opiniões das ruas sobre a franquia de dados da internet fixa. Eu acho que sempre foi limitada, né? Desde quando se criou a banda larga, sempre foi limitado. Acho que fica meio complicado porque já basta ter a móvel limitada, né?
Então tem muita gente que utiliza mais o Wi-Fi para download, coisas que se faz muito hoje em dia. Acho que vai pesar mais uma coisa para pesar no bolso da gente, né? Eu acho importante, enquanto agência reguladora, que a Anatel faça essa consulta para a população, né? Acho que ninguém melhor do que o cidadão para escolher o tipo de serviço que ele quer receber. E em relação à internet, eu acho essencial que o consumidor pague por aquilo que ele vai utilizar. Eu acho um absurdo querer limitar uma coisa que, na minha opinião, tem que ser ilimitada, porque a internet, estamos numa era digital, virtual, né? Isso conecta a globalização. E eles estão querendo limitar uma coisa que eu acho que não tem um motivo para limitar, a não ser o capitalismo, né? Todos os celulares já são limitados, antes era um plano ilimitado que você tinha de internet. Quando ele acabava, eles diminuíam a velocidade, agora eles cortam o seu plano e você tem que comprar um outro plano. No caso da telefonia fixa, vai piorar mais ainda, pelo fato de que todo mundo utiliza a internet para outros meios, não só para comunicação, que é o caso do celular. Os outros meios, no caso, de baixar livro, para baixar uma outra ferramenta de estudo, para baixar processos atualmente, que é a área que eu trabalho, vão demandar mais internet, vão demandar mais valores que hoje em dia o brasileiro não está preparado para pagar essa conta. Se for para fazer da mesma forma que o pacote de móvel da rede móvel, é muito ruim, porque você está navegando, principalmente que eu jogo e no meio do jogo eu posso ser interrompido por causa da franquia. É muito ruim, eu tenho que ligar lá para quem eu contrato meu pacote para pedir mais e até eu posso perder bastante tempo no meu jogo online. As pessoas estão preocupadas porque isso pode ficar muito mais caro, né? Agora, no caso de profissionais autônomos, por exemplo, que dependem da internet, eles teriam que pagar muito mais para conseguir trabalhar e isso poderia gerar um custo maior para toda a sociedade. Então, teriam, na verdade, que pensar de uma forma muito diferente do que pensam hoje. Se eu fosse contratar hoje uma internet fixa, eu contrataria uma velocidade que permitisse, por exemplo, assistir vídeos básicos com uma resolução razoável, não precisaria ser a melhor resolução do mundo, que permitisse ter acesso confortável ao meu correio eletrônico, às redes sociais que eu uso ou que eu não uso. Quer dizer, você faz um pacote mínimo que te dá um acesso proporcional ao que você quer pagar. Se você quer ter um acesso maravilhoso, com filmes de altíssima resolução e grande velocidade, você contrata uma velocidade maior. Quer dizer, a sua cabeça está voltada a contratar algo proporcional à velocidade que você quer. Da mesma forma que num restaurante buffet, eu posso ir num restaurante buffet caríssimo, que tem caviar à vontade, carnes à vontade, eu posso ir numa padaria que me cobra pouquinho, também como o que eu quiser à vontade. Então, o fato de ser fixo, não quer dizer que todos têm a mesma qualidade, mas todos teriam aquilo que contrataram. O que é esquisito é você misturar isso com quantidade. Quer dizer, você misturar a minha velocidade, que eu já escolhi que é boa para mim, além de tudo me para no meio do caminho. Apesar que eu já escolhi uma velocidade pequena e adequada para o meu orçamento, para no meio do caminho e bateu numa outra parede que não é vista. Então, eu já tenho uma parede, uma limitação normal, que é a velocidade que eu contratei. Se eu tiver uma outra limitação além disso, que é a quantidade, eu tenho que pensar de uma forma totalmente diferente. Agora, hoje, se você contrata uma velocidade, você já não recebe exatamente aquela velocidade que você contratou, não é isso? Como é que funciona? Não, isso é assim mesmo e parece razoável também. É claro que isso tem que ser honesto. Se você contrata uma velocidade, para que, na média, você consiga receber algo próximo daquilo. Aquilo, na verdade, é o teto do que você contratou. Mas em momentos de congestionamento, talvez não se consiga entregar aquilo. Da mesma forma que, por exemplo, o transporte público prevê que eu use ônibus para chegar do meu trabalho à minha casa em 40 minutos. Mas pode ser que tem dias que eu vou usar 1h30 e tem dias que pode ser que eu faça em 20 minutos. Quer dizer, existe uma proporção estatística. Se eu quiser exatamente, eu tenho que contratar um helicóptero. Aí é sempre o mesmo tempo, mas custa um absurdo e não tem o menor sentido. Quer dizer, na contratação de velocidade, eu não estou contratando algo fixo e definido durante o mês inteiro. Eu estou contratando um objetivo. E aquilo é estatisticamente variável, mas tem que ser calculado honestamente. E eu não queria um segundo objetivo, que é uma parede no meio, que diz que você chegou na franquia. Mas falta transparência nessa questão da velocidade que está sendo entregue hoje? Então, nesse ponto, por exemplo, existem medidores de qualidade
que não são só o que você entrega, mas, por exemplo, quantas vezes a conexão cai. Você pode ter uma conexão boa e rápida que cai a cada meia hora. Isso pode ser horroroso, está no meio do negócio, caiu, tem que ligar de novo. Ou você pode ter qualidade ruim, você perde muitos pacotes. Perder pacotes obriga eles a serem retransmitidos. Os pacotes de dados são retransmitidos porque a conexão está ruim. Você pode ter uma latência muito grande. A velocidade é boa, a conexão é boa, só que leva 3 segundos de ponta a ponta porque passa por 2 lances de satélite. Quer dizer, você tem vários parâmetros aí. E o NIC, por exemplo, tem um programa chamado CIMET que mede essa qualidade. Se você instalar no seu micro ou pegar uma caixinha, nós distribuímos caixinhas também grátis, você consegue medir qual é a qualidade do que é entregue. Não é para você esperar que tenha 100% daquilo que você contratou o tempo todo, seria uma bobagem. Quer dizer, ninguém gasta 30 kW ao mesmo tempo em todas as casas, vai derrubar a rede elétrica do país. Mas se eu contratei 30 kW, tem horas que eu quero usar 30 kW e deve ter 30 kW na minha casa. Isso aconteceria também com a internet de banda fixa. Você colocou anteriormente aqui que a internet não é regulada, certo. Não deve ser regulada, né? Agora a gente vê a Anatel proibindo algumas operadoras de fazer essa mudança, de controlar o consumo de dados dos consumidores. Cabe à Anatel esse papel de proibir? Então, eu ficaria com muita dúvida a respeito disso, tanto de proibir quanto de permitir, por um motivo muito simples. Vejam como é que isso é entendido na internet do lado da Anatel. É entendido como banda larga. Banda é um conceito de telecomunicações. Banda significa capacidade de bits por segundo. E não é internet larga, é banda larga. Amanhã pode não ser internet, pode ser outra coisa. O que as teles te entregam, o que o sistema de telecomunicações te entrega é um duto, um canal que permite tantos bits por segundo. Se esses bits são usados para a internet, ou para a velha bitnet, ou para uma nova rede que vai surgir que não sei o que é, isso teoricamente não é competência de quem está te entregando o canal. É claro que isso que eu estou falando é também falho, tem lugares onde você tem roteamento, você tem outras características que envolvem o protocolo que é utilizado. Mas isso vai deslocando e vai descolando da camada de infraestrutura. Então, o que a Anatel faz e regula é a camada de infraestrutura. Vai dizer, você é obrigado a entregar determinada banda. Agora, se aquela banda tem conteúdo adequado ou não adequado, é uma coisa que é outro tema, é um tema transversal que afeta toda a comunidade, afeta a proteção consumidora, afeta a justiça, afeta uma porção de política pública e tal. É mais do que telecomunicações. E essa interferência no que está passando ali no canal, na banda, pode gerar uma série de problemas depois, não é isso? Pode. Por isso que eu gostaria cada vez mais, eu gostaria que se mantivesse uma distância regulamentar entre o que é o serviço de entrega e o que está sendo entregue. Da mesma forma que o correio entrega cartas e não cobra se o conteúdo era importante ou não, você não deve entrar no mérito do que está entregando, porque de repente você está entregando propaganda, está entregando lixo, está entregando ataque de negação de serviço. Se você começar a entrar no mérito e tentar contabilizar o que você entregou, você vai ter que descontar coisas que o usuário não pediu. E você vai acabar complicando sua própria vida, ao abrir uma nova área de litígio enorme, dizendo, olha, eu contratei a internet, estão me entregando propaganda, estão me entregando ataque de negação de serviço, cobrando da minha franquia, entre aspas, e eu não contratei isso. Inclusive, isso contradiz alguns pontos do Marco Civil da Internet, que foi... que veio a partir de uma grande discussão, de um debate público, não é mesmo? A questão, por exemplo, da privacidade de dados, da universalização. Então, nesse caso, a gente teria políticas contraditórias. Você estaria entrando numa área cinzenta, porque no momento que você está contando bytes, o simples fato de estar contando coisas já indica que você está entrando num mérito que vai além. Se uma carta fosse cobrada pelo número de letras que estão escritas dentro da carta, alguém teria que contar as letras. Aí, se você conta as letras, talvez esteja lendo a carta ou não. Quer dizer, eu não gostaria que essas coisas se misturassem. Eu acho que você permitir uma inclusão de uma área na outra, você abre brechas para a privacidade do usuário. Se alguém está contando meus bytes, pode ser que ele esteja lendo eles também. E o que pode ser feito? A partir daí, a gente tem essa discussão aberta. Existe uma consulta pública na Anatel que está aberta até o dia 30 de abril. O que pode ser feito pela sociedade civil organizada? O que está sendo feito para que esse debate seja transparente e favoreça a comunidade como um todo? Eu acho que o debate em si é muito importante para que o pessoal entenda isso. Quer dizer, eu acho que é importante parar com conceitos de internet sem limite, porque nada é sem limite, evidentemente. Ninguém falou sem limite, tem limite. Eu acho que é fundamental preservar o modelo. Qual o modelo? O modelo de contratação por banda
modelo de contratação por quantidade, que é no caso do celular. É importante essas duas coisas serem preservadas. E eu tomaria muito cuidado com o elencar de argumentos, porque é fundamental manter o equilíbrio aí. Nós estamos numa comunidade, evidente que as teles não estão aí para fazer caridade para os usuários, por outro lado, também não estão para jogar argumentos que não têm muito sentido em relação ao que gastam ou não gastam. Então, isso tem que ser um debate que leve em conta a área técnica, que leve em conta a transparência e que leve em conta, obviamente, o interesse público, que é a internet hoje. O comitê gestor tem uma posição definida nesse debate? O comitê gestor está estudando, ele se posiciona através de resoluções. Né? O comitê gestor é um colegiado, ele só fala quando ele consegue um consenso. E áreas mais tensas são mais difíceis de conseguir consenso. Nós temos um grupo de trabalho trabalhando na área de franquia e está gerando alguma coisa que um dia pode chegar a uma conclusão e soltar um documento, mas eu acho que esse é um outro ponto importante, quer dizer, é mais um setor da sociedade trabalhando no sentido de gerar um posicionamento. Eu acredito que isso não é questão de dizer isso está proibido, isso está permitido, mas sim gerar um posicionamento, dizer isso é adequado, isso não é adequado. De maneira geral, Demi, qual que é a sua avaliação sobre o caminho que a internet está tomando no Brasil? A gente está no caminho certo? Tem muito ainda a evoluir? Qual que é a sua análise desse cenário? Então, a internet é um negócio surpreendente, eu acho que surpreendeu a todos nós desde o começo. E surpreendente para todos os lados, né? Para os lados positivos e negativos. É claro que os lados positivos, na minha opinião, ultrapassam tremendamente os lados negativos, porque o simples fato de você poder falar e ouvir e ter, digamos, acesso à informação independente do que era entregue pelos meios de broadcast do passado é uma grande mudança no modelo. É também um modelo de ruptura que pode gerar um monte de problemas em geral. Eu diria que a internet no Brasil sempre foi bem, a internet no Brasil foi considerada modelo em vários lugares, em vários outros países existem limitações e bloqueios e muralhas. Nós não temos isso no Brasil, espero não vir a ter, não temos bloqueio de aplicativos. A gente tem uma internet ainda que pode ser considerada, digamos, elogiável em relação ao que existe por aí. Eu não vou entrar no mérito de, digamos, conseguir ligar todos os brasileiros e custos, isso é outra discussão. Estou dizendo a internet como política me pareceu sempre bastante próxima da ideia da internet original. Agora, a própria ideia da internet original, ela evidentemente vai mudando com o tempo. Nós temos agora, seriamente, grandes preocupações com privacidade. Quer dizer, a gente vê que os nossos dados estão em todos os lugares, que você recebe indicações claras que sabem em que hotel você esteve, que caminho você fez e qual voo você marcou ou não. Quer dizer, tudo isso é absolutamente conhecido no geral, porque assim funcionam modelos da internet. E nós temos que tomar cuidado com isso, para que isso não nos leve a uma região onde a privacidade esteja totalmente devassada, porque junto com a privacidade devassada, a liberdade também será devassada. Essas coisas andam mais ou menos junto. E nós temos também grandes riscos com privacidade e com segurança, porque internet das coisas, nós vimos ataques de monte, quer dizer, existe uma ânsia do pessoal que provê dispositivos e do pessoal da indústria em fornecer coisas as mais recentes, muitas vezes sem prestar atenção se aquilo atende a necessidades mínimas de segurança. Então você instala um treco na sua casa porque você acha ótimo e de repente aquele negócio está te vigiando ou está dando informações que ele nem intencionalmente, mas é acessível por pessoas menos bem intencionadas para investigar coisas sobre a sua vida, para fazer ataque à sua casa, coisa assim. Então precisamos tomar muito cuidado com essa ânsia de cair na rede. Vou dar um exemplo muito simples. Nós tínhamos todos os sistemas antigos de informática desligados da rede. Cada um tinha a sua base de dados, etc. e tal. A primeira coisa, quando apareceu a internet, foi muito mais confortável poder acessar a base de dados da rede. Então, eu vou botar toda a minha base na rede, vou botar o sistema de controle da eletricidade da cidade na rede, e o controle público, tudo na rede. E se você faz isso de uma forma destabanada, quer dizer, a próxima coisa que acontece é que um monte de hackers derruba a distribuição elétrica da sua cidade, ou invade sua base de dados e descobre os CPFs e os dados de todos os contribuintes. Quer dizer, em parte, isso se deve à euforia que a gente tem de colocar as coisas sem a devida cautela. Então, acho que a gente tem que se apressar de uma forma cautelosa e lenta na internet. Os desafios para melhorar a internet no Brasil, quais são? De forma sintética. Então, de forma sintética, o pessoal sempre alega que é importante a educação e tal. Eu acho que isso aí é uma coisa importante, mas é quase inatingível. Eu acho que isso aí vai demorar, só o tempo fará certas coisas. Então, acho que nós podemos fazer atualmente é dar dispositivos técnicos e dispositivos físicos para as pessoas acessarem. O telefone celular, por exemplo, é um equipamento extremamente mais sofisticado que o telefone fixo
E pessoas que provavelmente não sabem ler e escrever usam o telefone celular sem problema nenhum. Então, a tecnologia tem essa característica. Quanto mais sofisticada ela é, menos é necessário que você a conheça para usá-la. Então, eu não acredito que você precisa dar um curso de internet para ninguém. É claro que eles vão cair num monte de contos do vigário, vão ser atacados por uma porção de fraudes, mas isso você aprende apanhando. Quer dizer, na verdade, as cicatrizes é que marcarão. É uma desgraça dizer isso aí, mas não há como você imaginar que os novos 3 bilhões de usuários que ainda não entraram na internet vão entrar precavidos das fraudes e dos golpes que tem na rede. Eles vão sofrer na pele e eu espero, com o tempo, aprenderão. E nós também esperamos que, com o tempo, a rede decante um pouco e seja menos efusiva e um pouco mais sólida. Tá certo. O nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço a presença do presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Demi Guetzko. Obrigada pela sua participação. Se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. Na terça-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta. Até lá!